e uma conversa que seja abrangente. Eu volto a chamar a vossa atenção para isso, porque, pelo menos para mim, tem sido uma das coisas mais significativas nestes dias que nós temos passado. É verdade que nós espelhamos a realidade portuguesa, mas reparem, quando estamos com o Matthew, estamos a falar também da realidade dos Estados Unidos e da Escócia. Quando falamos com o Filipe, estamos a falar da realidade de França, mas da Irlanda. Quando falamos com o Alberto e quando falamos com o Francisco, estamos a falar da realidade do sul dos Estados Unidos e de Espanha. E quando estamos a falar com o Diego, estamos a falar da realidade portuguesa, mas que já foi a realidade do Canadá e da África do Sul. E isto é muito significativo. Claro que nem mencionei o Joel, nem a mim próprio, porque estando em Portugal, é mais fácil para nós falarmos de Portugal. Mas significa que quando estamos juntos, estamos a tentar refletir sobre os vários lugares por onde temos passado. E isso significa que, apesar de estarmos num encontro, podemos até chamar-lhe bastante regional, estamos a tentar ganhar uma perspectiva ampla acerca daquilo que Deus está a fazer em todo o mundo. Então, boas perguntas existiram ontem, ainda há mais perguntas que nós temos à nossa frente para nós hoje. Eu recebi uma bastante extensa, nós temos sempre de fazer algum tipo de edição nas perguntas e esta de facto tem alguma extensão. Para ninguém pensar que temos algum receio em ir para os textos bíblicos, não temos de facto, mas há aqui uma insistência em 1 a Timóteo, no capítulo 2, nas questões acerca da complementaridade. Como podem concretamente as mulheres ajudar no caminho da plantação e revitalização, assumindo que o seu papel não será de pastoras, mas pode ser de mulheres de pastores ou missionárias, e reconhecendo naturalmente que Deus lhes tem dado competências de liderança e o mesmo espírito piedoso que Paulo recomenda a Timóteo. E eu gostaria de pedir ao Filipe, porque o Filipe abordou esta questão agora, nós queremos ser sempre cautelosos, porque como o Filipe já mencionou, pode haver conclusões no detalhe que são distintas acerca da complementaridade bíblica, mas queremos ouvir um pouco mais, tendo em conta que o Filipe acabou de falar nisto na sua apresentação também. Thank you very much. Muito obrigado. Super question. Uma muito boa pergunta. And I think that as we look at the Bible, À medida que nós olhamos para a Bíblia as we look at the roles for men and women in the church, e à medida que olhamos para os papéis dos homens e das mulheres na igreja, one of the traps that you can fall into relatively easily e uma das armadilhas nas quais podemos cair com facilidade is a trap of trying to establish lists of what, for example, women can and can't do. é cairmos no fazermos uma lista de coisas que as mulheres podem ou não podem fazer. And that doesn't seem to be the right approach. E essa não é a abordagem correta para a questão. I think the way I would approach the question would be what are the roles and functions that God has established in the church? Então a pergunta de papéis e funções é que Deus estabeleceu para a igreja. And then are there any tasks that is attached to those roles and functions in the church in particular? E relacionado a esses papéis e funções, que tarefas estão relacionadas? And then work things out from there. E trabalhar as coisas a partir daí. So essentially, if you're asking me for my personal opinion, Então, se te perguntares a mim pela minha opinião pessoal, which is not necessarily a kind of a general axiom opinion, e que não é... Sorry, it's not what? it's not an actual axiom. Ok. E que não é necessariamente uma posição oficial da Atos 29. I see two essential functions in the church being elder and deacon. Então eu vejo duas funções principais, ser presbítero e diácono. And I see that God has asked the elders to lead the congregation, principally by teaching them as an assembly. Então eu vejo que Deus pede aos presbíteros que liderem a comunidade principalmente por meio do ensino. And so the main teaching role of the church elder on the Sunday morning, for example, would be reserved for the elder of the church. Então, por exemplo, a pregação, o ensino de domingo estaria reservado para o presbítero. So it's not reserved for men, Então não está reservado a homens, because not every man is an elder in the church, porque nem todos os homens são presbíteros na igreja, but it is reserved for the elders whose job it is to feed the sheep. mas está reservado a presbíteros cujo trabalho é alimentar as ovelhas. And I think that's why the passage in 1 Timothy 2 and 3 about elders, deacons and teaching in the church is all together.
E é por isso que eu acho que o facto de os papéis do pastor e diáconos na Bíblia estar bom. So when Paul says, I do not permit a woman to teach a man, E quando Paulo diz que eu não permito que uma mulher ensine um homem, then he's talking about teaching in that context of the whole assembly. está a falar de ensinar no meio desse contexto da assembleia junta, congregação junta. Which he will then give to the elders who are men in 1 Timothy chapter 3. Esta responsabilidade foi dada aos presbíteros. But then once you've said that, Mas uma vez que afirmamos isto, then everything else is available for women to do. For example, I read 1 Timothy chapter 3 as having male and female deacons in the same way. então tudo mais para a mulher está disponível e eu vejo a questão a seguir dos diáconos como aberta para homens e mulheres. And the male and female deacons, if I'm correct in that reading, have to be people who can hold on to the faith of the gospel in a real kind of profound way. Então os homens e mulheres que são diáconos devem conhecer o Evangelho de uma forma profunda, In other words, male and female deacons need to be trained theologically, ou seja, homens e mulheres diáconos e diaconisas precisam de ser treinados teologicamente. they need to be able to explain and live out the gospel in real ways. Precisam de ser capazes de transmitir, explicar o Evangelho de várias formas. And so there's no sense in my vision of church or church planting where men and women are not trained equally in terms of theological education. Então, para mim, não há distinção na necessidade de homens e mulheres terem que ser treinados teologicamente. In the Association of Churches where I am a pastor, E na igreja onde eu sou pastor, there are some people who are for pastoral ministry for women, há pessoas que são a favor do ministério pastoral feminino and there's some like me who are not in favour of that. e há pessoas como eu que não somos favoráveis. But the people who are in favour of it have to recognise that women in the churches that we're involved with actually have more opportunity for ministry than they do in churches where pastoral ministry for women is promoted. Então, e nós temos que reconhecer que mulheres que têm estas capacidades muitas vezes conseguem servir mais em contextos onde não se defende o ministério pastoral feminino do que nos contextos em que se defende. For example, in the employment and the deployment of women gospel ministers. Por exemplo, o facto de employment. Yeah, so women who are employed to be gospel ministers who aren't pastors or elders in the church but who do have a role alongside the women in the church. I understand. You don't understand that? Algumas mulheres são Empregadas. trabalham no staff da igreja como alguém que trabalha com o ministério evangélico sem ser pastor, sem ser reconhecido como um dos oficiais. And so they train the women and they help the women and they do theological training with women, etc., Então, etc. elas treinam mulheres e capacitam teologicamente outras mulheres. And I think actually at this point I'd love to transfer the question over to MSD, who would have lots of things to say about that, in particular in hard places. Então eu vou transferir esta questão para o Matthew porque ele vai dizer como é que acontece nos lugares difíceis. Yeah, I was going to speak to this point about the role of full-time women's missionaries. Então vou falar aqui da questão de mulheres em tempo inteiro como missionárias. There's a lot of communities. There is we make a lot of assumptions that the family unit is still intact: husband, wife, children. Então em muitas comunidades nós partimos do pressuposto que há famílias intactas, But that's pai, mãe e filho, increasingly not the norm in a lot of the places where we're doing ministry. mas essa não é a norma em muitos lugares onde fazemos ministério. Many women are unmarried but still raising their children. Muitas mulheres não estão casadas e educam crianças. Many women have even suffered abuse in abusive relationships. Muitas mulheres sofreram abuso e estiveram em relacionamentos abusivos. Many women have deep pastoral or emotional struggles that they need somebody to help minister to them through those issues. Muitas mulheres têm dificuldades emocionais que precisam de alguém que as acompanhe. And so we need to do a much better job at raising up full-time women's missionaries E nós precisamos de fazer um trabalho melhor em levantar mulheres missionárias a Who- tempo inteiro, who are theologically trained, que são teologicamente treinadas, biblically faithful, biblicamente fiéis, mature and godly in their character, maduras e piedosas no seu caráter, who can be set apart under the oversight of the elders of that church que podem ser separadas sob a supervisão do presbitério, to evangelize, disciple, and provide pastoral care to women in that community. e dar cuidado a mulheres nessa comunidade.
And so our work in Scotland with 20 Schemes, every one of our church planting teams has a full-time women's worker, fully supported, fully funded on their team. Então, na 20 Schemes, na Escócia, cada comunidade tem uma mulher a tempo inteiro que trabalha neste sentido. Diego, força. Posso falar de alguns exemplos positivos. Eu vou colocar algumas coisas aqui. Eu concordo com quase tudo que o Philip falou. Eu concordo com tudo que o Matthew falou. E uma das coisas que eu falei na minha mensagem é para não entrarmos nessas discussões daquilo que o Tiago falou na primeira semana sobre ser, como é que eu falo, broad and narrow, ser o complementarismo mais alargado, ou mais inclusivo ou mais exclusivo. Mas eu creio, e eu acredito que todo mundo aqui crê, que o complementarismo é essencial para a proclamação do Evangelho, no sentido de que, se nós não entendemos os papéis do homem e da mulher, de acordo com as Escrituras, a gente pode, de alguma forma, não dar o testemunho do Evangelho no dia a dia, por causa das figuras de casamento e tudo mais. Tendo dito isso, vou dar um exemplo positivo. A minha esposa é complementarista como eu. A minha esposa é uma missionária de tempo integral. Desde que nós nos casamos. Ela trabalha no ministério junto comigo. A minha esposa treina outras mulheres para estudos bíblicos. A minha esposa fez treinamento teológico. A minha esposa tem vou fazer um jabá aqui. A minha esposa tem um programa de YouTube chamado Cordão de Rabo, junto com você pode assistir, é só sobre teologia, exegese. A minha esposa lidera vários grupos de estudo para mulheres e para crianças e para adolescentes. Ou seja, há espaço sem que nós sejamos oficiais, mesmo porque todos nós somos chamados a, de alguma forma, nos envolvermos no evangelismo e discipulado. Agora, o que o Matthew falou é extremamente importante. Nós reconhecemos que há espaço para isso na igreja sem que haja a oficialidade dos ofícios que a Bíblia separou somente para homens. Então, quando a gente pergunta o que a mulher pode fazer na igreja? Tudo. E eu vou junto com o John Piper nessa questão. A única coisa que não se deve fazer, talvez é aquela que é mais conversada ou falada, mas devemos sempre lembrar que as mulheres também foram chamadas para estudar teologia, para ensinar teologia, para evangelizar e para discipular. E se a igreja não trabalha nessas áreas com as mulheres, a igreja está falhando. Portugal é um país culturalmente católico romano há séculos. Mas será que ainda é possível identificar essa influência católica nas novas gerações? De que modo é que isso deve e pode orientar a pregação do Evangelho em Portugal? Ok, talvez fosse interessante começarmos pelo... Podes repetir, eu estava a explicar. Portugal é um país culturalmente católico romano há séculos. Mas será que ainda é possível identificar essa influência nas novas gerações? De que modo é que isso pode e deve orientar a pregação do Evangelho em Portugal? Talvez fosse interessante começarmos pelo Francisco e o Alberto e depois ouvirmos também a experiência do Joel. In general. Queres começar, Joel? Let me just say, so I pastor a church in a predominantly Roman Catholic town. About 80% of my town would be Catholic. Então, cerca de 80% da minha cidade é católica. Most of my church members would have grown up in a Catholic church, Catholic A maior background. parte dos membros da minha igreja nasceram no meio católico, But we make a lot of assumptions about what Catholics know. mas And nós believe. assumimos muitas ideias daquilo que os católicos sabem. So most Catholics that I know very little about Catholic theology. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço sabem muito pouco de teologia católica. And really what they're holding on to is not the theology of the Catholic Church, but the rituals, the rhythm of the Catholic Church. E aquilo a que elas se agarram tem mais a ver com estas questões ritualísticas da igreja, o ritmo da So igreja there's católica. something about the form and the heritage and the tradition of the church that they love and appreciate. A forma, a liturgia da igreja que eles apreciam.
And often their spirituality is tied in with that form and that structure. E a espiritualidade deles está ligada a esta forma e estrutura. So the mistake we can make with evangelizing somebody in Catholicism is to start with their theology Então o que nós precisamos de fazer é parar com essa teologia and try to unpack their understanding of the Eucharist or understanding of atonement, e grace, desempacotar esta questão da Eucaristia, da grace, atonement, da graça, da justificação, because they don't really know what they believe anyway, right? porque eles não sabem no que é que acreditam de qualquer Most of forma. them. A maior parte deles. What I want to introduce them to is an idea of church that involves a relationship with God. Aquilo a que eu os quero trazer é uma ideia de relacionamento pessoal com Deus. That we can enter into a relationship with the Father through the Son. Que podemos Because ter um of His relacionamento grace. com o Pai por meio do Filho. And when I start to model to them, and even to invite them to come and be a part of a Bible study, and they see this very personal relationship, E eu quero que eles possam ver e perceber este relacionamento pessoal, chamá-los para perto. then often a lot of that hostility kind of breaks down because they desire that. They really do crave that personal, deep relationship with E the muitas Lord. vezes a hostilidade que existe é quebrada porque eles de facto querem este relacionamento. And so that'd be my first point. It's just to unpack their idea of church before I unpack their theology. Então a primeira coisa que eu quero fazer é desempacotar a sua ideia de igreja e depois então de teologia. Alberto, one ahead. English, brother. Yes. So, I was going to say something, but then you said that. Eu queria dizer uma coisa, mas você disse isso antes. And I think it's interesting. Eu acho que é interessante. As a matter of contrasting cultures between Kentucky and Sevilla. And, Questão de contraste, né, de cultura entre Kentucky e Sevilha. in Sevilla, there's most, if not all Catholics have done catechism. Na Sevilha, a maioria dos católicos fizeram catequismo. My children are the strange kids that don't do catechism. Por exemplo, os meus filhos são as crianças estranhas que não fizeram That's not true. catequismo. I do catechism with them. Let me say that. I'm sorry. Então deixa eu só resolver isso, né? Eu faço catequismo com eles. Y'all going to, Aliás, desculpem só, é um preciosismo, mas neste caso nós diríamos catequese. catequesis. Em Portugal dizíamos Aqui, em catequese. Espanha também, O catecismo é o catecismo mesmo. Catequese é o que as pessoas chamam à instrução católica. Instrução Só é uma católica. pequena Y distinção. en España igual, es verdad, es catequesis. In Spain it's catequesis. Na Espanha também é catequese. So theologically, a Teologicamente. lot of Catholics in Sevilla, okay? I'm not talking about the other parts of Spain that are more Em secular. Sevilha, eu não estou falando de outras partes da Espanha, estou falando em Sevilha. Sevilla is a Marian city, recognized Marian city. Sevilha é uma cidade mariana, é reconhecida como uma cidade mariana. Our emblem has la Virgin Mary in it. O emblema da nossa cidade tem a Virgem Maria no brasão da cidade. Some people in Sevilla, when we speak to them of the gospel, Quando nós falamos do evangelho para algumas pessoas em Sevilha, they say, I'm not a Christian, eles falam, eu não sou cristão, soy mariano. eu sou mariano. But going back to the other thing, Voltando então para most children have done catechesis, A maioria das crianças tem feito então catequese, and you guys know it's a long process. e vocês sabem que isso é um processo longo. They understand the concept of theology. Eles entendem o conceito de teologia. My neighbors' children Os meus vizinhos, por exemplo, os filhos dos meus vizinhos, attend grupos de fe. eles vão a grupos de fé. It's a weekly Sunday school and games for children. É como se fosse a escola dominical e jogos semanalmente. There's a very large denomination within the Catholic Church in the south of Spain called Los del Camino. Há uma tradição, não? uma espécie de um movimento, uma espécie de yes. denominação dentro da Igreja Católica Romana em Sevilha, chamado como? Los del Camino. Os do Caminho. They live in community like we do, Eles vivem em comunidades como nós vivemos. and our community resembles their community a lot. E a nossa comunidade como igreja é muito parecida, semelhante com a comunidade deles. So, in our case, No nosso caso, por exemplo, the theological concepts
are very helpful. No nosso caso, os conceitos teológicos auxiliam muito. So Fred and I have been evangelizing Manuel. Por exemplo, eu e Fernando estamos a evangelizar o Manuel. He studied in a Jesuit school. Where? He studied in a jesuita. Ele foi para uma escola jesuíta. He understands the theological concepts. Ele entende os conceitos teológicos. And our understanding of for example, the 5 solas of the Reformation. E ele entende até os nossos conceitos sobre as 5 solas da Reforma. Are very attractive to him. E até esses conceitos são muito atrativos para ele. Last time I talked to him, A última vez que eu falei com ele, he told me, I would like to become an Anglican. ele disse que talvez ele gostaria de se tornar um anglicano. It's a good first step. É um bom primeiro passo, né? But it's like you said, you maintain the tradition and the Então, como history, você disse, eles mantêm uma tradição e isso é verdade. and you can embrace Reformation E você theology. pode abraçar a reforma de uma certa forma nesse caminho. So I say all that to say that it's very interesting how Eu- Catholicism. I think one of the things Eu estou a Catholicism dizer does well porque é muito interessante como o catolicismo é semelhante, mas também é diferente. is how they can camouflage, or not camouflage, how they can morph into different cultures. E é interessante como o catolicismo romano consegue se camuflar e se formar e se formatar dentro das diferentes culturas. Catholicism in Sevilla O catolicismo em Sevilha is very different than Catholicism in Alabama. é diferente do catolicismo, por exemplo, em Alabama. So just something to think about. É só uma coisa para nós pensarmos. And just very quickly, also very different from what it is in France. Então, assim, também muito rapidamente daquilo que acontece na França. So our experience of Catholics in France is that they're very disappointed with the church and tradition. So that's what they don't like. Então, aquilo que acontece na França é que as pessoas estão desapontadas com a Igreja Católica. But they do want to hold on to some kind of idea of God. Então, eles não gostam, mas querem estar ligados a algum tipo de ideia relacionada com Deus. And so when they hear a presentation of the grace of God and salvation, Então, quando ouvem uma apresentação sobre a graça de Deus e a salvação, they're delighted because they can get rid of the institution but keep the God that they never really met but they would have loved to have met. então eles gostam, mas não querem estar ligados a uma instituição, mas a esta ideia de um Deus que eles de facto nunca conheceram. And so we have baptisms of people coming out of the Catholic Church where they show the continuity of the things that they learned in the Catholic Church. They talk about their disappointment with the Catholic Church as an institution, and they talk about their joy at discovering the gospel, and that's kind of a progression. Então that we nós see. temos nos batismos testemunhos de pessoas que referem esta questão do desapontamento com a Igreja Católica e que então foram conhecer nas nossas apresentações, nas nossas falas, esta graça de Deus. Francisco, I don't know if you want to jump in. How many of you Quantos de vocês erais católicos? que foram, How many of you were Catholics foram before? católicos? And here's my concern. E aqui é a minha preocupação. A lot of the folks that God has saved A maioria das pessoas que foram salvas y han entrado en nuestra iglesia. I'm very tired. I'm very confused. And have come into our cansado. church que vieram do catolicismo e vieram para a nossa igreja, can develop a anti-Catholic attitude. eles desenvolvem então uma atitude anticatólica. And I think it's okay to be upset at the false doctrine you've been taught. Eu entendo que é ok a gente ficar chateado com a doutrina falsa, But we can't lose compassion for those that are in the church. mas a gente não pode perder a compaixão pelas pessoas que estão naquela igreja. So I think it's very important É muito importante to not make our relationship with Catholics não fazer das nossas relações com os católicos a war, uma a guerra, personal war. uma guerra pessoal. And as we witness to Catholics, E à medida que nós testemunhamos aos católicos, I think our witnessing has to be about the gospel. e eu acredito que o nosso testemunho tem que ser sobre o evangelho. So what we're for, what has changed our lives. Sorry? What we are for and what has changed our lives, Aquilo pelo qual nós nos propusemos ou vivemos and not what we're against. demonstra nossa vida, mas demonstramos mais aquilo pelo que nós somos favoráveis e menos por aquilo que nós somos contrários. So I think that when you're having a relationship with a Catholic, Por exemplo, eu creio que quando nós temos um relacionamento com um católico and all you're doing is criticizing the Catholic Church, e tudo que você faz é criticar a igreja romana and you're not preaching the gospel, e você não prega o evangelho,
I think you're doing a disservice. Eu acredito que você está fazendo um desserviço. Of course, things are gonna come up that are difficult, E com certeza nessa relação coisas vão aparecer que são difíceis. and you have to be honest. E você precisa ser honesto. But don't forget that we are for the gospel Mas não esqueça que nós somos a favor do evangelho and not first anti-Catholic. e não em primeiro lugar anticatólicos. So it's something that we have to remind our people in our church time and time again. É isso que nós temos que lembrar, nós mesmos e a nossa igreja, continuamente. Próxima pergunta. O que fazer quando o desânimo de um pastor o faz esmorecer na preparação da pregação da palavra, e a igreja corre o risco eventualmente até de deixar de lhe reconhecer autoridade? Ask Alberto that one. Como encorajar um pastor desanimado sem o condenar? How to encourage a pastor who has lost his will to prepare the sermon? He's beaten and he's tired. How can we encourage a pastor in that sense, in preparation of sermon preparation and sermon delivery? I'm translating here, bro. I'm sorry. So I think that all the things that we've been talking about, we need relationships, we need plurality of elders, we need to be honest and have people to talk to. Então precisamos de relacionamentos, precisamos de honestidade, de ter com quem falar. We also need to have the permission to take a break. E devemos ter também a permissão de fazer uma pausa. I'm thinking of one particular church planter at the minute. E eu acabei de pensar num plantador em particular. E ele está a passar por um momento difícil. And at some times you need to tell people continue, persevere. E há momentos em que nós temos de dizer às pessoas continua, persevera. And sometimes you need to have the pastoral wisdom to say to somebody, take a break, it's okay. Maybe you're burnt out, maybe you're done, and maybe you need to step back for a season. E às vezes temos que dizer à pessoa para por um tempo. And so I think it just takes a lot of wisdom, a lot of grace, and a lot of pastoral love and concern. É preciso muita sabedoria e muito cuidado pastoral, preocupação pastoral para isto. On a case-by-case basis. Numa situação de caso por caso. When it's happened in the past in GB, where there's quite a few churches in Acts 29. E isso tem acontecido no Reino Unido, com Atos 29. And even a little bit in France and Italy, where there's a number of churches. E na França e na Itália, onde há algumas igrejas. We'll go and we'll preach for our brother who needs pulpit supply, and we'll go and preach our hearts out for the guy. Então nós vamos e pregamos no lugar daquele pastor que precisa de apoio no púlpito. Because we know it's tough, it's difficult out there. Porque é difícil. Joel, queres aproveitar? Ok, eu acho que aqui a questão do relacionamento é bastante importante, não é? E às vezes nós temos esta tendência no ministério de caminhar mais isoladamente, por acharmos que nós temos as respostas, porque nós somos os pastores, porque nós temos a formação teológica, e no fim, muitas vezes aquilo que nós precisamos é de um amigo, ou de amigos. E nós vemos isso, por exemplo, com Jesus, não é? Jesus vai para o Getsemane e leva os mais chegados com ele, e ele quer que eles estejam em oração com ele, que eles estejam ali ao lado. E não são propriamente pessoas cheias de fé, porque Jesus repreende homens de pouca fé, não são pessoas com grande formação teológica, não são, mas eram os amigos dele. E Jesus foi para lá chorar, Jesus foi para lá orar, e ele queria que estivessem ali aquelas pessoas. E nós às vezes achamos que quem tem que estar do nosso lado precisam de ser outros pastores, e nós temos amigos pastores, isso é bom, é positivo, é necessário, ok? Eu tenho, mas houve um momento do ministério que eu percebi, porque as coisas começaram a acontecer dessa forma, que bastava ter membros da minha igreja, homens, como amigos, que não necessariamente sabem mais ou tanta teologia como eu, ou que, enfim, mas que estão ali comigo, partilham uma refeição comigo, ouvem o meu coração, oram comigo. Isso ajuda bastante. E depois outros aspectos também a trabalhar, e aqui essa cultura não existe, ok? Aquilo que o Filipe falou e que a outros já puderam desfrutar, como o Tiago, a questão de uma paragem, de um sabático. Quem aqui é pastor sabe que essa cultura em Portugal não existe,
cultura do sabático. Então, enquanto estamos bem, vamos trabalhar essa cultura, porque pode chegar o dia em que nós vamos precisar dela. Então, com pastores, vamos trabalhar. Aqueles que não são pastores, são membros de igreja, já têm essa percepção. Comecem também a trabalhar essa cultura num a um, uns com os outros, de que, se for necessário parar para que o pastor possa ter uma pausa, um tempo de refrigério, trabalhemos. A questão de obrigar o pastor também a ter férias, de dar uma vida digna ao pastor, porque muitas vezes o desânimo que chega no púlpito não tem necessariamente a ver com aquilo que é necessário para que haja a pregação feita. Tem a ver com outras questões que são secundárias, aparentemente, mas que não são tão secundárias assim. Então, isso precisa de ser trabalhado também. É isto que me ocorre dizer, Tiago. Não sei se tu também queres acrescentar alguma coisa, já agora passa a bola para ti, Tiago. O Diego tinha pedido a Não, palavra. eu ia perguntar para o Cavaco. Cavaco, você acha que criar uma cultura de sabático ajuda o pastor nesses momentos difíceis em que ele precisa de recobrar suas forças para o ministério pastoral, principalmente o púlpito? Sem dúvida. Só tentar de uma maneira breve mencionar um pouco da experiência recente que tive com o sabático. Ela foi o reflexo de um período longo em que não há receitas, porque uma das coisas que aconteceu no início da plantação da nova igreja, a partir de 2007, é que de uma maneira bastante impressionante a comunidade estava persuadida de muitos dos distintivos teológicos que nós temos mencionado aqui, como, por exemplo, a pluralidade do presbitério. Mas eu creio, e que isto não é problemático assumir, ao mesmo tempo procurando essa pluralidade no pastorado, significou colocar as mãos apressadamente sobre algumas pessoas. Se eu hoje voltasse atrás, se nós hoje como igreja, alguns estavam em São Domingos Benfica, não teríamos tão apressadamente colocado alguém perto de mim que fez o melhor que pôde, mas de facto não era, foi precoce, por isso é que está lá mencionado. Ao mesmo tempo, isto para dizer que num processo que teve erros, mas deixou impresso na consciência da igreja que não era suposto ela existir com um pastor apenas. Portanto, quando muitos anos depois veio um processo em que, de facto, pessoalmente, a necessidade de parar era fundamental, a Igreja já tinha desenvolvido um número superior de presbíteros, portanto, já não eram 4 na altura, aliás, eram 3 a rigor, e, portanto, quando foi necessário reconhecer que eu, e neste caso a minha família comigo, precisava de meio ano para parar e descansar, a Igreja, pela graça de Deus, já tinha desenvolvido uma cultura de pastorado coletivo, mesmo reconhecendo erros que foram feitos na imaturidade desse processo. E, portanto, Deus foi bom connosco. Não sei se mais alguém também gostaria ainda de acrescentar alguma coisa. Força, Francisco. We went through something similar. Yeah, we went through something similar. Where we rushed. Nós também passamos por uma coisa muito semelhante, em que a gente apressadamente We laid hands hastily, nós impomos as nossas mãos apressadamente and that yielded really bad fruit. e isso impediu que a gente frutificasse Yeah, and no ministério. just encourage the pastors here to shoot for health, not for numbers. E eu gostaria mesmo de encorajar os pastores aqui a ter o alvo de ter saúde, ser saudável, e menos o alvo de números. And plurality, it's part of that health. E pluralidade faz parte dessa vida saudável da igreja. No. Mais alguém gostaria de acrescentar ainda em relação a esta pergunta? Would you guys like to add something? Então vamos para a próxima. Qual é o tempo certo para plantar uma nova igreja? What is the right time to plant a church? Yeah, a new church. As a church, as opposed to when does when's it right for a church society? A pergunta é sobre esse tempo certo, é sobre o tempo certo da pessoa ou o tempo certo da comunidade como igreja? Está colocado in general, so when it's the proper time to plant a new church, in general.
You have 2 minutes. I mean, there's lots of answers to that question. So, yeah, that's right. Depois da avaliação vão saber. So the wrong answer, I think, though, is to have a rigid timeline or metric that you're looking at. Ok, a resposta errada é nós termos um tempo definido, rígido sobre isso. So too many churches will say, when our church gets this many members or this size Alguns budget, vão dizer, quando a nossa igreja tiver estes membros ou este tamanho, then we'll start a new church. então vamos começar uma nova. Well, if you do that, you'll never start a church. Bom, se fizeres isso nunca vais começar uma igreja. Because you will keep changing. You keep saying, we're not ready, we're not ready, we're not strong enough, we're not strong enough. Porque sempre vais dizer, quando estivermos prontos, quando formos fortes o suficiente. Sim, nós nunca... Or we don't have enough money in the bank, we can't possibly afford to do this. Ou não temos dinheiro, não temos capacidade de suportar financeiramente isto. It's like being a married couple and saying, we'll have a baby when we can afford it. É como um casal dizer, vamos ter um bebê quando pudermos ter condições financeiras. None of us would have children if we Então, waited for that. nenhum de nós teríamos filhos. And so, I think a better way is looking for the opportunity. Então, temos de estar à espera da oportunidade. Is God given us an opportunity to plant or revitalize a church in a particular community? Deus nos deu a possibilidade de plantarmos uma igreja numa comunidade específica. Is God raising up in our church a longing, a desire to Está see a new church Deus a started levantar na elsewhere? igreja este desejo de poder plantar uma igreja. And then I'm going to assess who's available. Do we have somebody, a leadership, or do we have emerging leaders in life of our church? Então vamos ver quem está disponível, um líder que possa fazer isto. So is there another elder in my church who I can send out? Is there another member who I can train up? Há algum presbítero que eu possa enviar, um membro de igreja? I want to put them through a formal assessment process, kind of test them out as Então church planter. há um processo que eu possa avaliar e perceber neles isso And then start building a team around that person. e começar a construir uma equipa em torno dessa pessoa. And then we just kind of do a health check. Are we ready now? Is the team healthy enough to send them out to start something new? Ok, depois então podemos fazer outras perguntas e tentar perceber se esta equipa está pronta para isso. So, I mean, for some churches, you can plant a new church in 2 years. For some, it may take 10 years. It's Então algumas igrejas podem ser no different espaço de each 2 anos, circumstance. outras no espaço de 10 anos. But I do think it's not as difficult as we make it out to be. Mas não é difícil como nós muitas vezes pensamos que é. No, it's painful, it's costly. É difícil, é custoso As pastors, we never want to lose our people. e como pastores nunca queremos perder as nossas pessoas. So we want to hold on to our people for as long as we can, Então queremos guardar as pessoas por muito tempo, o tempo que for possível, especially the good ones, especialmente os bons. right? And so it's difficult for us to send them out. But when we read particularly Paul's letters in the scriptures, Então é that's the difícil. pattern of the church. Então é difícil nós enviarmos, mas quando olhamos para Paulo no processo deste trabalho, You raise up, you train, you send. Raise up, you train, you send. levanta, treina e envia, levanta, treina e envia. And then you do it again as churches. So I think it is it's different for each context, but I'm much more concerned about who is going and where they're going, Então, not when we go. Então é diferente de caso para caso, mas a questão é quem vai. Sorry, the question is. I'm much more concerned about who is going. Has God raised up a person? Ok, a questão é And mais where we're relacionada going? com Does God make it obvious a place? quem vai, para onde vai, I'm much more concerned about that than when are we going? mais do que quando. Because if you have a date, you'll send the wrong person to the wrong place, Porque se tiveres uma data, vais enviar a pessoa errada para o lugar errado. right? But if you get the place and the person, Mas se tu tiveres um lugar e a pessoa, the when answers itself. o quando vai se responder a si próprio. Who wants to join? What would you say if the context is a lot about surviving, and so people don't naturally think about growing, but about surviving? Because I would say that for a lot of churches in Portugal. Finalmente vou traduzir o cavaco, peraí. Eu já ia traduzir do português para português. Né?
o contexto da nossa igreja é um contexto de sobrevivência. Então, como no contexto de sobrevivência nós pensamos em plantação de igrejas? Essa é a pergunta que a Val está fazendo para eles. So I think the interesting thing is that when we have ambitions to plant, Então, o que eu penso é que de interessante quando temos ambição para plantar and when we start to resource and train and plan for planting, e quando começamos a procurar recursos e a treinar para a plantação, the side benefits of that are revitalizing the church anyway. os efeitos colaterais disso é a revitalização da igreja. So if we know that we need to train up a team of people to send out, Se nós sabemos que precisamos de treinar uma equipa para enviar and if we're praying for that, and if we're looking for that, e andamos a orar e a buscar isso, then what will happen is that our church will start to have momentum and movement because it's mission-minded. então isso significa que vai ser criado um movimento na igreja porque ela começa a ganhar uma visão de missão. And so I think that having that ambition and that vision actually in and of itself creates the environment for a church to get healthier. Então eu creio que haver esta ambição e esta visão vai criar um espaço para que a igreja se torne mais saudável. So I hope that's not simplistic, but I think that's a general truth. Eu espero que isto não seja simplista, mas esta é uma verdade. Something that was very helpful for us to instill this mentality Uma coisa que trouxe muito auxílio para nós, para trazer esse tipo de mentalidade, is what Philip mentioned before about giving part of our budget towards church planting. é o que o Philip mencionou quando nós estamos a pensar sobre separar um orçamento para a plantação de igrejas, especificamente em nossas igrejas. So at the very beginning of our church plant, Mesmo no começo da nossa plantação de igreja, we did a conference on a missions conference, nós fizemos uma conferência sobre missões. and we brought in church planters to our church plant. E nós trouxemos então plantadores de igreja para a nossa plantação. How many people were there? Part of the church back then? Quantas pessoas estavam lá? 15, maybe? 15 talvez. Yeah. And we said, we want you guys to commit outside of your giving to the church to support these church planters. E nós encorajamos a nossa igreja. Nós queremos que vocês, além daquilo que vocês estão dando para a igreja, que vocês também separem um orçamento como oferta para plantadores de igrejas. And to my frustration, E para minha frustração, there were months where more giving was done to church planting e então mais dinheiro foi enviado para a plantação de igreja para minha frustração than to the church. It's our church ourselves. do que para a nossa própria igreja. But that got people to think about Mas church isso também planting. fez as pessoas pensarem sobre isso. The second thing we did that was really helpful E a segunda coisa que nós fizemos que realmente foi um grande auxílio was take mission trips as a church foi também ter viagens missionárias como igreja to church planters in our region of Andalucía. para visitar outros plantadores de igrejas na nossa região em Andaluzia. And when our church members would see church planters, Então, quando os membros da nossa igreja viam plantadores de igrejas, their sufferings, os sofrimentos deles, their victories, as vitórias, that really inspired them to think about church planting. e isso também inspirava eles a pensar sobre plantação de igrejas. And then the other one that I think is very important as Europeans that still perceive ourselves as the mission field E para nós também, como europeus, que também pode trazer esse sentimento de entendermos que o campo missionário aqui na Europa. is that the case here in Portugal? People still perceive themselves as receivers. Aqui, por exemplo, em Portugal, It's essa not a maneira pregunta, como a it's gente a se question. vê. It's a question. Eu estou perguntando. At vosotros, sí. To you guys. Sorry, I'm asking but you. I understand, but I'm translating your question so they understand the question. Okay, my bad. Yeah, relax, bro. I thought I was making an affirmation. No, I'm Okay. just asking Okay. em português the same. So, a pergunta é sobre aqui em Portugal há esse sentimento de que nós somos o campo missionário e não somos aqueles que somos os missionários. We're recipients, not givers. Nós somos receptores e não aqueles que enviam. Because in Spain, churches say, "How are we going to send it if I mean, we need to receive. Like, look at us." Por exemplo, na Espanha, né? Como é que nós vamos enviar se nós precisamos receber? Né? Olha para nós. So that was our problem Esse in era our o nosso church problema context. na nossa plantação e na nossa igreja. So I started taking once or twice a year people from our church to Morocco. Então eu comecei a enviar pelo menos uma ou duas vezes por ano membros da nossa igreja para o Marrocos.
that will change your mind. E aí isso mudou a mente deles. E eu pensei. And the Moroccans would say, wow, you guys are like decades ahead of us in terms of like health of churches, number of churches. Então os marroquinos falavam: vocês estão muito à frente de nós em termos de igrejas saudáveis e ministérios de plantação. And then we started seeing ourselves as people able to bless others. Então nós começamos a ver nós mesmos como pessoas que são capazes de abençoar outras. So I think we keep comparing ourselves to churches maybe in America or even in England. Se a gente continuar comparando as nossas igrejas, nós, como igrejas na América ou na Inglaterra, The guy over there, not him. But when you see countries where there's an absolute absence of healthy gospel preaching churches, your mind will change about that. É diferente então quando a gente vê países ou contextos em que não há igrejas saudáveis, onde há uma necessidade do evangelho. Então nós vamos começar a ver a nossa própria identidade de maneira diferente. So this is an invitation, pastors, for you to come with me to Morocco Isso next year. Isso é um convite para vocês, pastores, virem comigo ao Marrocos no próximo ano. Well, I won't say anything because this is recorded. I already said yes, like last year. Oh, good. You know that. Okay. That's it. Última pergunta. Last pergunta. Quase conseguimos fazer todas. Eu presumo que até há aqui algumas que a pessoa justamente, portanto, fez em papéis diferentes. Portanto, eu creio que ao fazer esta pergunta, pelo menos estou a atender a pessoa que fez mais do que uma pergunta. Mas isto para reconhecer que nem todas tivemos a oportunidade de responder. Portanto, se houver alguma questão que ainda queira colocar, não se acanhe de chegar perto dos pastores e dos palestrantes e fazer a pergunta. Qual é o papel e o espaço do trabalho social no processo de plantação de uma igreja? O Philip falou um pouco acerca deste assunto, mas o que é que poderiam dizer, qual é o papel do trabalho social na plantação de uma igreja? Yes. So go to the website Então vão ao website. and watch the video. I mean, that's a great question. So mercy ministry or social work, so ministries of mercy, Os trabalhos de misericórdia, o trabalho social, or even like addiction counseling or those kind of self-help, like addiction groups. ou os trabalhos com toxicodependência, com vícios, They are useful in as much as they help us establish friendships. eles são úteis na medida em que nos ajudam a criar amizades. And so use those ministries as opportunities to engage in a relationship with someone. Então usa estes ministérios para poderes te conectar com alguém. And then as a purpose then to be able to share the gospel and develop a discipling relationship over time. Com o propósito de partilhar o Evangelho e desenvolver um discipulado. So teaching English to Spanish or Portuguese to refugees. Então ensinar inglês para refugiados. I'll say a great example of a way that you can over time develop a friendship and a relationship. É um that bom can exemplo become de como disciple. desenvolver então bom relacionamento para então fundamentar discipulado. They are a starting point, São- never the end point. São um ponto de partida e não o ponto de chegada. Okay? Eu só ia dar um exemplo. Numa das igrejas que eu pastoreei, nós abrimos para a comunidade, através de um membro da nossa igreja, um grupo de ajuda para as pessoas pararem de fumar cigarro. E nesse contexto, as pessoas da vizinhança ficaram sabendo que ali havia um grupo para ajudar as pessoas a pararem de fumar cigarro. E algumas pessoas vieram. E dali foram formadas amizades e depois, com o tempo, a pregação do evangelho, mais tarde pessoas aceitaram Cristo. Ou seja, foi um processo longo, mas um processo em que a igreja ofereceu algo e a partir daquele algo que era uma necessidade da comunidade se tornou então uma relação com aquelas pessoas, uma relação pessoal. E aí o evangelho foi pregado e houve frutos disso. Antes de ouvirmos o Francisco, a pergunta impõe-se: as pessoas deixaram efetivamente de fumar? Alguns sim, principalmente aqueles que se tornaram nossos amigos a longo prazo. Sim, sim. Francisco. I affirm what Matthew said. For us,
Para nós mesmos, Mercy Ministry, os ministérios de misericórdia, or social work. o trabalho social, It's just a facilitator for gospel proclamation. para nós é um facilitador para a proclamação do evangelho. I'm gonna tell you a story. Okay. Deixa eu te contar uma I história. didn't tell you 2 stories the other day because I didn't have enough time. So I'm gonna make one up right now. Okay. Eu ia te contar 2 histórias, mas agora eu vou inventar uma, So here, porque eu não tenho tempo. the one of our deacons Um dos nossos diáconos started to recruit a team começou a recrutar uma equipa to every Saturday night para todo sábado à noite go through the most difficult areas of Sevilla e nas áreas mais difíceis de Sevilha and give food and clothes out dar comida e roupa to homeless people. para as pessoas sem teto. And that was good. But Isso foi bom. But every Saturday it was this frantic race through Sevilla. Então, frantic what? Sorry? This loca carrera. Race, ok. Yeah. Todo sábado era essa corrida frenética em Sevilha, Just trying to help as many people as we could. tentando ajudar a maior número de pessoas que nós podíamos ajudar. So I told we told him, Então nós falamos para ele: think about where there's most reception to the gospel pensa onde há mais recepção ou recepção do evangelho and stay there. e fica naquele ponto. And go beyond giving food and clothes out. E dá muito mais do que comida ou roupas. And build long-term relationships there E construa então relacionamentos de longo termo, that can turn into a church plant. que pode se tornar então mais tarde numa plantação de uma igreja. So Mercy Ministry can be a great way to open doors, Então, o Ministério de Misericórdia pode ser uma grande maneira de abrir portas, but it can't be the end in itself. mas não pode ser mas não pode ter um fim em si mesmo. The proclamation of the gospel A proclamação do evangelho, with the hope of church planting, com a esperança de plantar-se uma igreja, has to be the end goal tem que ser o objetivo final, for God's glory. para a glória de Deus. Amém. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Someone else like to add something? E acrescentar alguma coisa eventualmente além das perguntas que foram feitas? Or would you like to say something else apart from the questions? Yeah. So I gave Edivanio my contact info because Philip, you threw me out there for everything. Diego, you're translating. Yeah, sorry, bro. What did you say, bro? Sorry. I'm not the only one. Yeah. So Ok. O Felipe me atirou as feras. so if there's anything that we can do to E se tiver help, alguma coisa que nós pudermos fazer para ajudar, if you're interested in initiating the assessment process, se você tiver interessado em começar ou iniciar o processo de avaliação, if you're interested in anything Philip offered me to do, se você está interessado em alguma coisa que o Felipe ofereceu que eu fizesse, you can email me, você pode mandar um e-mail, you can text me, você pode mandar uma mensagem, you can call me, você pode me ligar. and yeah, we have to head back to Spain now. Nós temos que ir embora de volta para a Espanha. It's been a great joy to meet each of you. Foi uma grande alegria estar com todos vocês. I live with an even greater love for Portugal, Eu vou me embora com um amor ainda maior por Portugal. and I really desire to see us working together as churches in Spain and E Portugal. o meu desejo é ver as nossas igrejas trabalhando juntas como igrejas em Portugal e na Espanha, To see more healthy churches para ver mais igrejas to saudáveis the glory of God, para a glória de Deus. and I mean that with all my heart. E eu digo isso de todo o meu Yeah. coração. So we are your brothers in Christ. Portanto, nós somos os vossos irmãos em Cristo. We will spend eternity forever Nós vamos together. passar a eternidade juntos. So let's work together. Vamos trabalhar juntos então. Wait, Amém. I gotta say something too. Eu também tenho que dizer algo. He can't finish. I have to finish. Ele não pode terminar, eu tenho que terminar. So
if any of you pastors Se alguns de vocês, pastores, have any elders in training, elders têm algum tipo de treinamento, presbíteros, that are interested in planting in difficult areas, que estão interessados em plantar igrejas em áreas dificultosas ou difíceis, we offer our services through the apprentice program. nós também oferecemos o nosso trabalho de mentoria, That's available in Portuguese que as well. também está disponível em português, That will help them prepare in a better way for planting and que pode ajudá-los de uma maneira um pouco melhor nesse processo de plantação. through reading, through papers, through cohorts, and through intensives. Através de leitura, trabalhos, através de reuniões de grupos, e what's the last one? Intensives. E intensivos. Yeah. Mess and Matthew are the experts. I just provide some of the more local. Okay. Yeah. Mess and Matthew. Run the Okay. program. Mess and Matthew são os experts, as pessoas, os experts na questão, mas eu também ajudo a promover esse trabalho aqui de maneira in local. Iberia. Yeah. Ah, If people want to come to the conference, they need help. We could probably help them get to that conference. The one in yeah. Benidorm. Se as Yeah. pessoas tiverem dificuldade de ir até a conferência na Espanha, nós também podemos conversar sobre o possível apoio e ajuda para isso. Yeah. So you can email my personal assistant. Você pode mandar um e-mail para o meu assistente pessoal And I can tell you more about it. e eu posso falar mais sobre isso. Alguém fez uma pergunta sobre as mulheres. E eu vou aproveitar a situação, Cement Trust Guy, né? A gente puxa para o nosso lado, mas vai haver um workshop para exposição bíblica para mulheres em Sevilha no ano que vem. Yep. June 10th and 11th. Junho de 10 a 11. Yeah. We believe that women have to be just as equipped and trained Nós acreditamos que as mulheres também têm que ser preparadas e equipadas in Bible teaching no ensino bíblico, to teach other women. para ensinar outras mulheres. Just read Titus 2. É só ler Tito 2. Yep. É isso. And there's also online training in Portuguese. E também há para mulheres também? Let me ask women's- Andrew McAllister. Okay, yeah. No, I don't think so. No. But there's in English and Yeah. there's in Spanish. Yeah. Há treinamento em espanhol e inglês para mulheres também no website do Cement Trust. Yeah, and we'll make sure that the conference in June will have at least English translation for women. E nós vamos preparar para que a conferência em Sevilha tenha pelo menos tradução para o inglês, para que outras mulheres possam vir de outros lugares. Vamos terminar em oração e vamos orar especialmente pelo Francisco e pelo Alberto. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, depois teremos o jantar a começar às 6h30, mas queremos ainda aproveitar para orar por eles, agradecer a Deus pela vida deles, pela vinda deles até aqui. Deus Pai, uma vez mais nós reconhecemos e agradecemos o povo diverso que somos aqui e que fomos aqui durante estes dias. Uma vez mais nós reconhecemos que vemos o Evangelho a acontecer à nossa frente pelo modo como tu inspiraste estes irmãos, o Alberto e o Francisco, a virem ter connosco e a serem connosco o resultado daquilo que Cristo faz nas nossas vidas, que cria uma comunhão contigo e uma comunhão com aqueles que tu chamas. E por isso nós agradecemos-te, nós oramos pela vida deles, pela vida das suas famílias, pela vida da igreja deles em Sevilha, pela vida da Acts 29, por todas as organizações que, ó Senhor, querem não fazer nada mais do que responder à chamada que tu tens para cada um, Senhor. Ser com eles agora na viagem, que possa correr bem, que eles possam chegar a casa com saúde, que possam descansar dos seus trabalhos, e obrigado por estes dias que nos deste. Nós agradecemos isto tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Até já, queridos irmãos.